Bom, boa tarde pessoal, é sempre bom voltar aqui na URGS, que eu me graduei aqui e agora eu estou fazendo doutorado em lógica na Unicamp. E eu pensei em trazer aqui, é, como é uma coisa mais filosófica e tal, né? Pensei em trazer um resultado que eu obtive muito interessante sobre lógicas paraconsistentes, vamos explicar melhor, mas basicamente é um resultado limitativo, né? Então a gente vai entender o que são essas coisas. Primeiro vamos fazer uma introdução, depois a gente vai pegar uma lógica para constante minimal, vamos dizer assim, que é com menos pressupostos, para poder generalizar, né? A gente vai ver o que é esse teorema, que eu chamei de teorema da indefinibilidade da consistência. E depois algumas consequências filosóficas. Então eu vou mostrar um novo resultado relacionado às lógicas para constantes. Só para colocar no ar, o que a gente vai mostrar é o seguinte: que lógicas para consistentes não triviais e semanticamente fechadas não podem expressar a consistência de suas próprias fórmulas. Então, isso aqui vai ser uma versão do teorema do Tarski, da indefinibilidade da verdade, para as lógicas para constantes. Primeiro, só para quem não é da área da lógica, né, o que são lógicas para consistentes? Aí a gente vai pegar a lógica clássica, tem lá os princípios, A e B implica A, de A a gente tira A ou B, e tem as regras da negação, né? Quando a gente fala A e quando a gente fala não A. Então, uma regra é que ou A ocorre ou não A ocorre, e outra regra é que os dois não podem ocorrer em conjunto, basicamente. E o que é a lógica para constante? É basicamente a rejeição desse segundo princípio. Então, vai ocorrer casos de glutes, de que A e não A possam ocorrer conjuntamente. E aí, qual que é o aspecto sintático disso? É a rejeição do princípio de explosão, que está ali embaixo, né? Para toda a fórmula A e para toda a fórmula B, se A e não A ocorrem conjuntamente, explode o sistema porque trivializa. Então, a lógica para constante rejeita isso. E a gente vai adotar aqui, de maneira metodológica, essa lógica Q, M, B, C, C e W, que tem um monte de letrinha, mas é para identificar. É uma lógica para constante minimal, e o que acontece? Os axiomas da lógica clássica positiva, a lógica clássica que não contém negação, continuam válidos. E a gente tem mais algumas coisas, por exemplo, o terceiro excluído. Então é basicamente a lógica clássica sem o princípio de explosão. Daí a gente tem os axiomas, que aqui é simplesmente o cálculo de Hilbert da lógica proposicional positiva. E aí tem o axioma 9, que seria uma adição para tornar clássico. E o axioma 10 é a lei do terceiro excluído, né? A ou não A. E aí, nessa lógica, a gente tem um novo operador, que é esse bolinha. Então, o que seria esse bolinha? Seria dizer o seguinte: bom, a gente não tem o princípio da explosão, mas a gente tem o princípio da explosão gentil, que é o seguinte: no axioma 11, né? Se é o caso que bola A, então se A, e se não A, então B. Ou seja, se uma proposição tem bolinha, ela é explosiva. Então o que está dizendo bolinha? Está dizendo que a proposição é consistente. E a contraparte do axioma 12 é: se bolinha fechada é simplesmente negação de bolinha. Se bolinha fechada, então aí não há. Ou seja, ela é inconsistente e contraditória. Então, a noção de consistência que a gente está dando aqui é determinística. Ela é determinada em termos de contradições. Uma proposição é consistente se e somente se ela não é contraditória. E isso é o mínimo que a gente precisa. E aí tem essas regras como é lógica de primeira ordem, mas isso é lógica positiva também. Então, até aqui tudo certo? Então a gente tem que observar isso, né? Por que é minimal? Porque a gente pegou esses axiomas 1 a 9, que são da lógica clássica positiva, e os axiomas 13 a 16 são parte do sistema de lógica de primeira ordem clássica, são válidos também. A única adição
são essas bolinhas, que não tem mais. A gente tira o princípio de explosão e coloca as bolinhas. E eles estabelecem a relação que é uma proposição ser consistente, que é não ser contraditória. Então ela supõe que uma contradição é consistente se somente C não é contraditória. Então, quando a gente adiciona essa bolinha, a gente consegue não apenas uma lógica para consistente, mas uma lógica de inconsistência formal, que são lógicas brasileiras, inventadas pelo João Marcos e Walter Carnelli, que são uma expansão das lógicas CN do Newton da Costa. Então, elas são bastante importantes, né, na história da lógica brasileira e tal. E a ideia é que a gente consiga expressar estruturas paraconsistentes e estruturas clássicas lado a lado. Então, por exemplo, se a bolinha aberta, né, que seria consistente, ela vale todo o raciocínio lógico clássico. Porque aí a gente recupera a lei de explosão. Se ela não vale, a gente tem a estrutura paraconsistente. Então isso é muito interessante, ela tem esse aumento de poder expressivo, que uma lógica paraconsistente normal não tem. Então essa é a vantagem, que a gente consegue, ao introduzir a noção C, a gente consegue aumentar o poder expressivo, introduzindo a noção ser consistente e considerar lado a lado estruturas clássicas e paraconsistentes. E aí tem o avanço disso que nega a lei do terceiro excluído e faz lógicas que é para tratar de evidência, por exemplo. E aí não é mais sobre verdade, mas é sobre evidência. Então isso se torna muito frutífero, essa introdução da bolinha. E aí algumas regras derivadas que a gente tem desse sisteminha são regras simples, mas só para a gente ter em mente o que a gente está utilizando, né? Então daqueles axiomas a gente tira bem simples, né? Se A é igual a beta e A, então a gente pode tirar beta. E o princípio do terceiro excluído, A ou não A. E o princípio de explosão com a bolinha, que é uma adaptação. Não é mais o princípio de explosão, porque é uma lógica paraconsistente, mas é o princípio de explosão gentil. Ou seja, se A, não A e bola A, aí trivializa. Porque A é uma proposição consistente, ele não poderia ter uma contradição. E a contraparte, né? Se A é inconsistente, então A e não A. A gente pode tirar as duas coisas. Poderia simplesmente dizer, se bola fechada A, então A e não A. Aí a gente tira A e depois não A. Mas eu só reduzi aqui para ficar mais simples de ver. E, assim, teria como definir mais formalmente, mas para os propósitos dessa apresentação, a gente tem essas duas noções, né? A gente diz que uma linguagem é semanticamente fechada se ela é capaz de expressar os seus próprios conceitos semânticos. Então, a gente pode afirmar na linguagem objeto que uma fórmula é satisfatível ou verdadeira, e ela é autorreferencial se por algum método, sei lá, diagonalização ou simplesmente citação irrestrita, né? A gente consegue gerar proposições que refiram a si próprios. Então, a gente vai dando essas definições e vai ficar claro por que isso é importante depois. E a gente diz que uma lógica paraconsistente é normal se ela contém a lógica de primeira ordem positiva e as regras de inferências, modus ponens, a introdução do para todo, desiste, e valida o princípio do terceiro excluído. Então, é basicamente a lógica que a gente pegou, só que uma generalização, né? Porque essa é minimal. Então, seja L uma lógica paraconsistente normal e seja consistente de uma fórmula A determinada em termos de A e não A, que é o que acontece na lógica que a gente analisou. A fórmula A consistência dela é determinada deterministicamente em termos da contradição. Isso é importante porque tem outras lógicas que isso não acontece, mas a gente vai supor que acontece. E o teorema, né? Nenhuma linguagem L que seja semanticamente fechada, não trivial e autorreferencial pode expressar seu próprio predicado de consistência. Então, qual é a prova? Se a gente pega essa lógica paraconsistente minimal que a gente construiu e supõe que ela é semanticamente fechada e autorreferencial. E como a gente pode definir a igualdade nessa lógica? A gente consegue construir essa proposição que o que ela diz? Diz que A é igual a não A e bola A.
que seria isso? Seria simplesmente dizer, esta proposição é falsa, somente por causa do bola A. Então ela está dizendo, essa proposição é somente falsa. É um paradoxo mentiroso na versão para constante. Sendo A uma sentença dessa lógica, né? E então é fácil mostrar que isso gera trivialidade. Se a gente vai analisar aqui, a gente deriva A. Nessa dedução aqui, daí a gente tem que observar que a gente usou as regras que a gente mostrou antes que valem, né? A gente deriva não A, ali em cima. E a gente também deriva a bola A, sem hipóteses adicionais. Então o que a gente tem? A gente deriva A, a gente deriva não A e a gente deriva bola A. E essa regra é o quê? É simplesmente a regra do princípio de explosão gentil. Então o que acontece? Trivialidade. Então, 10 minutos? Tá. Então, L não pode expressar a consistência sob pena de trivialidade. E o que a gente tinha? A gente supôs que era uma teoria não trivial. Então, então vamos voltar agora aqui à formulação, né? Nenhuma linguagem que seja semanticamente fechada, não trivial e autorreferencial pode expressar seu próprio predicado de consistência. Por quê? Porque aí a gente consegue construir o paradoxo do mentiroso e isso vai gerar trivialidade, dadas essas suposições, né? Bom, agora a primeira parte lógica, né? Agora vamos ver que consequências filosóficas isso tem. Então, em 1933, o Tarski apresentou um dilema para a gente resolver o problema da inconsistência da linguagem que é gerada por paradoxos. Então é aquela questão, eu tenho uma proposição que diz que ela é falsa e isso, dado a linguagem, como a gente usa ser verdadeiro na linguagem, isso gera inconsistência. Porque aí ela é falsa somente se ela é verdadeira e pelo princípio de ter sido excluído isso dá uma contradição. Qual que é a solução do Tarski? Então vamos fazer uma hierarquia de linguagens. A gente não vai poder expressar que uma proposição é verdadeira dentro da própria linguagem. Isso é a solução formal do Tarski. Só que quando ele fala isso, ele dá um dilema. Então, ou a gente rejeita a universalidade da linguagem, que é o que o Tarski fez, restringiu a cadeia, ou a gente rejeita algum princípio lógico básico. Isto é, ou a gente diminui a expressividade da linguagem, ou a gente abre o caminho para lógicas não clássicas. Esse que é o dilema posto inicialmente. E Tarski escolheu rejeitar a universalidade da linguagem. Então ele adotou uma linguagem que é incapaz de expressar o predicado de ser verdadeiro. Beleza. Esse resultado ficou conhecido como o teorema da indefinibilidade da verdade do Tarski e abriu mão aí para semântica formal, a teoria de modelos foi um dos resultados pioneiros. Mas aí vem autores como Kripke e Priest e eles escolhem rejeitar a segunda alternativa, né? Então, abrir caminho para as lógicas não clássicas. Então, o argumento principal que eles usam é basicamente assim, essa hierarquia, legal, funciona formalmente, mas não é assim que a linguagem natural funciona. A gente consegue produzir sentenças autorreferenciais na própria linguagem, porque ela é universal. Então, aí o argumento deles, então vamos partir para rejeitar princípios clássicos, né? E uma das alternativas foi seguir a lógica para constante, que é aí que começa os rumores, que a lógica para constante ela diz que existem dialeteias, contradições verdadeiras. É nessa discussão do Priest, porque existem outras abordagens. Mas nessa discussão aqui do paradoxo, que a solução para constante seria o seguinte: os paradoxos são um exemplo de contradição verdadeira. E a gente tem que aceitar eles como um fenômeno. O fenômeno da linguagem, o fenômeno da realidade, enfim. E aí pensou o quê? Que a gente poderia aceitar uma linguagem semanticamente fechada e autorreferencial e não obter trivialidade, sem perdas maiores. Então o Priest vai dizer, tem um artigo que ele diz que a linguagem é semanticamente fechada, então ela tem que ser para constante. E a linguagem natural, portanto, seria para constante. Mas o que a gente viu é que a solução para constante possui uma grande limitação para isso, né? Que a sua linguagem não pode expressar o seu próprio predicado ser constante. Então, o Priest,
quando vai fazer isso aí, ele elabora o que ele chama de lógica do paradoxo. Não tem um predicado ser consistente. Aí funciona. Só que o que ele não viu? Que ele estava cometendo uma limitação muito grande na lógica. Então, se a gente... Isso aqui dá para fazer. Dá para expandir LP em uma lógica de inconsistência formal em que a gente coloca a bolinha. E vai acontecer a mesma coisa que acontece aqui. Então, 5 minutos. Ao permitirmos esse predicado no contexto do paradoxo mentiroso, a gente consegue obter aquela frase que é A é igual a não A igual a A. O que essa frase está dizendo? Esta frase é somente falsa. É isso que fala a frase. Que não é uma coisa que é expressável em LP. Então, LP tem uma restrição de linguagem que, se a gente expandir LP, ela se torna trivial. Então, o dilema de Tarski, no caso assim, fazendo uma restrição para a lógica paraconstante, entre limitarmos a expressividade da linguagem ou adotarmos uma lógica paraconstante, na verdade está mal colocado. Não é esse o verdadeiro dilema. A formulação correta é a seguinte: ou a gente limita a expressividade da linguagem ao predicado ser verdadeiro e adotamos uma lógica clássica, ou a gente limita a expressividade da linguagem em relação ao predicado ser consistente e adotamos uma lógica paraconstante. E qual que é o negócio? Nesta nova simulação fica muito mais claro que em ambos os caminhos a gente obtém perdas expressivas. Mas agora a gente está com a lógica clássica e a lógica paraconstante impede igualdade. Ainda tem uma motivação para escolher a lógica paraconstante nesse caso? É o que fica a questão, né? Outras consequências, né? Primeiro, a linguagem natural não é paraconstante, como o Pritt defende, porque na linguagem natural o ser consistente a gente pode expressar de maneira universal. Isso não trivializa a linguagem, como acontece na lógica paraconsistente. Porque na lógica sem a consistência, a lógica paraconsistente sem essa bolinha, a gente não consegue expressar a proposição, por exemplo, essa frase é somente falsa. Segundo ponto, a solução paraconsistente possui uma vingança do mentiroso, assim como as outras soluções ao paradoxo, que é essa aí que eu mostrei, que A igual a não A igual a A. Então ela não está em vantagem nesse quesito, como o Pritt defende também. E o Pritt vai dizer, olha as soluções não clássicas do Kripke, por exemplo. Essa solução, a gente imediatamente consegue gerar uma vingança quando a gente constrói a frase, esta frase não é verdadeira. Aqui também tem uma vingança. E, bom, o terceiro ponto, né, que seria: a solução paraconstante consiste em aceitar os paradoxos como contradições verdadeiras, dialeteias, no sistema. Então, em LP, por exemplo, é uma lógica trivalorada que tem o valor verdadeiro, falso e paradoxal. Então, aceitar como dialeteia é aceitar como paradoxal. Mas, se a gente colocar a bolinha, se a gente quiser expressar o paradoxo mentiroso, a vingança, não é mais paradoxal. Não tem mais esse valor paradoxal. Porque ela não pode admitir nenhum dos valores. Então, é um paradoxo que não é uma dialeteia. Então, também não dá para expressar na lógica do paradoxo. E se a gente quiser continuar com uma solução paraconstante, isso agora a gente sabe que tem um custo muito alto, que é uma perda de expressividade. Caso contrário, né, a vingança do mentiroso ela é um exemplo de um paradoxo que não é uma dialeteia, mas sim uma conclusão inaceitável na lógica, porque ela trivializa o sistema. Então, em conclusão, né, eu tenho 2 minutos, então vamos terminar aqui. Eu acredito que isso aqui é até agora o maior desafio interno pro dialeteísta e que é essa linha da paraconsistência que justifica o que são contradições verdadeiras como sendo derivadas de paradoxos semânticos. Então essa que é a linha principal, né? Vamos olhar para os paradoxos semânticos, a gente não consegue uma solução. Então eles são dialeteias. Até agora esse que era o ponto. E as críticas a isso são algo externo, do tipo, filosoficamente contradições não são aceitáveis, ou coisas do tipo. Então seria um caso de deep disagreement, sei lá. Mas a gente viu que internamente existe essa crítica
que é um resultado limitativo fortíssimo. E, bom, se anteriormente as nossas intuições nos diziam que as dialeteias eram algo muito estranho, agora a gente tem uma via para minar o dialeteísmo internamente. E é isso, pessoal. Bom, dando início à discussão, temos cerca de 10 minutos para questões. Por gentileza, apenas levantar a mão. Temos uma ali ao fundo, por gentileza. Muito obrigado pela apresentação, colega Rodrigo. A minha pergunta é muito simples, inclusive porque, do ponto de vista técnico, eu entendo um pouco de lógica para consistente, mas eu fico curioso em relação à seguinte questão. Como você encararia, do ponto de vista da lógica formal, e a partir de todo o panorama lógico que você acaba de apresentar, a estrutura lógica da clássica dialética hegeliana? Sim. Basta dizer isso ou eu acho que assim, o Hegel ele é considerado nessa discussão para consistente como um precursor no sentido de ele dar uma teoria que permite a existência de contradições em algum sentido, né? É importante ressaltar que quando se fala de contradições lógicas, não necessariamente está se falando de contradições no sentido de coisas verdadeiras e falsas. Então seria mais uma relação de oposição às vezes. Então, mas isso o Hegel é considerado sim precursor e tal. Assim, eu não saberia dizer exatamente como que isso se dá na filosofia dele, né? Porque eu não estudei e tal, mas na literatura é bem aceito isso. Bom, é isso. Depois qualquer coisa a gente começa. Mais alguma questão? Não, é só. Passou meio rápido ali e tal. Não tem bem a diferença entre a explosão gentil e entre uma memória semanticamente fechada e a autoreferencial. Sim, vamos lá. Explosão é uma regra da lógica clássica. Sim. Se eu tenho uma afirmação de algo e a negação desse algo, colocados conjuntamente, isso trivializa o sistema. Então não pode na lógica clássica, né? Ou uma coisa é verdadeira ou uma coisa é falsa, e não pode ser o caso que as duas são verdadeiras. Sim, isso é explosão normal. Agora, a explosão gentil é o seguinte: eu tenho uma proposição que ela é aplicada à consistência. O que eu estou dizendo? Ela é consistente, ela é clássica. Então recupera o raciocínio clássico. Então o que acontece é, se ocorrer A e não A, aí tem a explosão. Isso ocorre para qualquer proposição que vale o bola A. Mas numa lógica para consistente, nem sempre é o caso que de A e não A a gente pode derivar tudo. Por isso que tem o bola A agora. Porque a gente consegue dividir a lógica em duas regiões. A região para consistente e a região clássica. Então, se não tivesse bola ali do lado do alfa, não valeria a explosão. Não vale o princípio, né? Sim. Não vale que para toda... Beta, isso, não vale. E a questão da semanticamente fechado e autorreferência é simplesmente que, bom, se é semanticamente fechado, eu posso expressar os conceitos, mas não necessariamente eu tenho autorreferência, né? Eu posso expressar, por exemplo, eu digo assim, João diz algo que daí o João diz, Darlan diz algo. Eu posso expressar isso. Mas talvez eu não possa expressar que eu digo, entende? Então eu preciso dos dois pressupostos. Autorreferência. Se a imagem é semanticamente fechada, não implica que ela seja autorreferencial. Nem sempre. Tá. Porque ela simplesmente consegue expressar. Tá. Aí a autorreferencialidade vai vir de algum método dessa lógica ou da linguagem. Beleza, próxima pergunta. Eu só queria dizer que eu achei muito interessante o trabalho, Rafael. Nem assim, eu teria que pensar mais. Eu não sei se eu entendi tudo, mas porque tem essa parte do cálculo aí, eu teria que ver com detalhes. Também nunca estudei assim com lógicas para consistência, então minha pergunta é meio assim externa, tá? Eu
uma das motivações do Priest e de outros para desenvolver essas lógicas para consistência é que elas expressariam melhor, ou captariam alguma coisa que acontece nas linguagens naturais. E agora tu tá mostrando que não é assim, que essa a autorreferencialidade, se for incorporada na lógica paraconsistente, ela trivializa o sistema, que não acontece nas linguagens naturais. Exatamente. Então o que o Priest e outros poderiam dizer? Qual que seria então? Não há uma lógica das linguagens naturais, então? Pois é, isso talvez não seja capturado, ou talvez eu tinha, bom, isso aí é outra questão, né? Mas talvez uma lógica trivial para certos domínios, que o Wittgenstein tem uma sugestão. Por que a gente não pensa numa lógica trivial que a gente prove coisas, tipo assim, ela é trivial, mas ela não é tautológica. As coisas, elas devem ser provadas especificamente para cada maneira. Porque parece que toda lógica que a gente tem de autorreferência, ela trivializa. Sim. E esse resultado aqui, seria a última barreira, seria para a consistência. Sim. Mas ainda tem essa trivialização. Mas essa questão da linguagem natural em relação à paraconsistente é porque o Priest tem só um artigo que ele vai lá e argumenta que a linguagem natural ela é paraconsistente. Por quê? Porque ela é semanticamente fechada e ela é autorreferencial, universal, né? Mas ela não trivializa. Então ele está ainda ele está usando esse dilema do Tarski. Sim. Nessa formulação mais inicial. Sim. Só que, bom, não dá pra, com esse resultado aqui não dá pra dizer isso mais. Então me parece, eu pergunto assim, então se a gente pode, se existe essa sugestão, isso que tu está dizendo, de que esses sistemas formais são sempre assim, sistemas parciais e que os cálculos lógicos que a gente faz, ou as inferências que a gente faz na linguagem natural, nas ciências, são sempre assim, não são universais, são sempre assim, restritos a domínios particulares. Sim, eu acho que sim, porque uma outra maneira de abordar esse tópico aqui é usando o paradoxo do mentiroso. E aí a gente vai ver que quando a gente trata de lógica paraconsistente, tem várias interpretações. Tem uma maneira de entender que é dialeteísta, tem uma que é epistêmica, que é em termos de evidência, informação contraditória, e tem uma que é pragmática. É assim, vamos utilizar a lógica simplesmente para o domínio que é paraconsistente. E existe uma discussão sobre a epistêmica, a interpretação epistêmica, mas desse mesmo resultado dá para tirar que a interpretação dialeteísta não é adequada para a lógica, para as LFIs, que é essas lógicas que tem a bolinha. Então, em última instância, a gente está numa interpretação pragmática. Sim. Última pergunta, será que não tem uma outra maneira de definir consistência? Sim, não, então, esse que é o... Poder se evitar esse teu resultado? Tem, e é justamente essa lógica aqui, ela é QMB, C, C, I, W, justamente porque ela tem alguns pressupostos, né? Então, tem esse axioma 11, que se bola A, então se A, então não A implica beta. E esse axioma aqui, da bolinha fechada, que a bolinha fechada implica contradição. Só que isso aqui não tem no sistema paraconsistente minimal deles. Seria um axioma a mais. Então, para gerar esse resultado tem que ser consistência determinística. Se a gente tirar isso aqui, não é mais determinístico. Porque a gente só sabe que se é consistente, não é contraditório. Mas a gente não sabe que se é inconsistente, é contraditório. Então, todo desenvolvimento das LFIs, por um lado, é para mostrar isso, que nem sempre consistência é contradição. Então, tem que ser tomado nesse sentido determinístico. Mas isso que é interessante, é só quando a gente toma deterministicamente que surge isso. Senão, não... Tá
de semântica não determinísticas, né? E aí eu estava pensando que, assim, no caso da lógica clássica, a gente usa semânticas determinísticas, né? Isso, é verifuncional. Sim. E aí eu fico pensando sempre, porque assim, o que a gente quer com a semântica da lógica clássica é capturar certos elementos da nossa linguagem natural para a gente certificar de que os cálculos que a gente vai fazer vão funcionar de acordo com a maneira como a gente usa a linguagem. Só que no caso de ter uma semântica não determinística, qual vai ser, digamos assim, nosso critério de correção da nossa semântica? Porque como é que a gente vai de fato entender o que essa semântica está dizendo? Se não existe digamos assim, um compromisso em ela refletir a nossa linguagem natural de alguma maneira. Tem maneiras muito, acho, naturais de entender. Então, na semântica para constante booleana, né, então a gente só tem valores 1 e 0, verdadeiro e falso. O que acontece? A gente tem P e a gente tem não P. Aí é verdadeiro ou falso. Só que o que acontece? Se é falso, a gente está numa lógica para consistente, não para completa. Se é falso, não P tem que ser verdadeiro. Agora, o que acontece? Se P é verdadeiro, não P pode ser verdadeiro ou falso, porque ele é não determinístico em relação a P. Aí a gente tem essas tabelas assim, que pode ser ou verdadeiro ou falso. E o que significa isso em termos, por exemplo, epistêmicos? A gente pode ter evidência de P e ter evidência de não P. Se tem evidência de P, não significa que não tem evidência de não P. Então tem essa interpretação. Então, por exemplo, verdade ficcional. A gente afirma que o Sherlock Holmes passou as férias em, sei lá, em Bahamas. Mas a gente vai ver em outro lugar que é afirmado uma coisa que é incompatível com isso. Então também seria para consistente nesse sentido, esse modelo de verdade ficcional. Então as interpretações são separadas da semântica. A semântica, essa aqui é chamada semântica de valorações. Que isso aqui foi introduzido pelo Newton da Costa e tal. Sim, mas aí a noção relevante a ser preservada não é de verdade, né? É de evidência. Isso, mas aí é a interpretação epistêmica. Mas aqui continua sendo a relação de consequência semântica, ainda é em termos de 1 e 0. Bom, uma salva de palmas, por gentileza, sobre o